compartilhar dois versículos que ficam no 8 e o 29, que diz assim: Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam foi um anjo que lhe falou. Aqui nós vemos Jesus falando com Deus Pai e Deus Pai falando em viva voz com o Senhor Jesus. E o povo ouviu a voz de Deus Pai responder para seu filho Jesus. E pensaram que fosse, e imaginaram que fosse a voz semelhante a um trovão, porque era uma voz muito forte de Deus Pai falando com seu filho. Em várias oportunidades, ouviu-se a voz de Deus Pai falando com seu filho Jesus. No batismo de Jesus, também quando Moisés e Elias apareceram, que Jesus estava no monte com alguns discípulos, ouviu-se a voz de Deus Pai falando com Jesus. E agora, também, quando tinha todas essas pessoas ali, muitas pessoas reunidas, discípulos de Jesus, ouviu-se essa voz, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele veio para nos reconciliar com Deus Pai. E ali nessa hora que Jesus falou com seu Pai, e Deus Pai falou com Jesus, a alma de Jesus estava angustiada, porque era momentos antes de Jesus ser preso e levado para ser crucificado. Mas Jesus pediu ao Pai que, se possível, ele livrasse dessa hora. Mas ele também diz: mas para esta hora, precisamente, eu vim ao mundo. Jesus veio ao mundo precisamente para morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. E ele sofreu todas as afrontas, foi crucificado, foi por amor a nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele até mesmo disse assim, quando ele estava para entregar o Espírito a Deus Pai. Ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus sofreu tudo por amor a nós e ainda pediu que Deus Pai perdoasse aquelas pessoas que estavam o crucificando, porque não sabiam o que faziam. Ele deu exemplo de perdão, ele deu exemplo de amor, e ele deu o exemplo também de sacrifício a nosso favor. E esse foi um grande e maravilhoso amor de Deus demonstrado para a humanidade. Deus, embora cuida todo esse universo, de todas as coisas, ele cuida o sol, na distância que está, para o sol não ficar muito próximo da terra, senão todas as pessoas morreriam queimadas, e ele cuida do oxigênio do ar, do fôlego de vida, porque se ele tira o ar dessa atmosfera, todos nós morreríamos sem ar. E quando houve o dilúvio, antigamente, ele deixou o arco-íris para demonstrar que a terra não será toda destruída através da água. E Deus cuida de nós em todos os aspectos e está sempre pronto a nos perdoar. E Ele deseja que toda a humanidade seja salva. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio de querer Jesus ou rejeitar Jesus. E a salvação é para aquele que crê. Nós precisamos fazer a nossa parte para ser salvos. Receber Jesus e seguir-se Jesus. E seria muito prejuízo se a gente não tomasse essa decisão, se a gente resolvesse não seguir Jesus. Porque neste mundo nós podemos até perder muitas coisas. Por mais que perdemos, não é tão importante como a vida eterna. A vida eterna é o mais importante de tudo. Porque nessa vida tudo passa rapidamente, a pessoa nasce, cresce, envelhece e depois morre. O corpo vai para o túmulo, a alma e o espírito vai para Deus, prestar conta do que fez ou deixou de fazer. Então nós precisamos seguir Jesus para termos a vida eterna. Essa não podemos perder. Seria muito prejuízo perder
a vida eterna. É para sempre. Vai passar 1 bilhão, 1 trilhão de anos e dura para sempre. É um presente que Deus dá gratuitamente através de Jesus Cristo, tendo a pessoa uma parte para fazer, que é receber Jesus e seguir este Jesus, confiar em Jesus. Mas as promessas de Deus são muito grandes, de termos um corpo glorificado que não passará mais pela morte, de um dia morar na Nova Jerusalém, com ruas de ouro, com muros de pedra preciosa, de pertencermos à própria família de Deus. O que um homem vai querer mais do que isso? E Deus, embora que cuide da nossa vida aqui na terra, em todos os aspectos, ainda nós temos essa garantia de termos essa tão grande salvação recebendo, seguindo Jesus. E o livro que nos ensina a seguir Jesus é a Bíblia, a Palavra de Deus. É o livro que nós precisamos examinar todos os dias, ler, meditar. A leitura da Palavra de Deus é o alimento espiritual que nós devemos ter. Precisamos alimentar bem o nosso espírito, mais do que a nossa carne, para que tenhamos um coração inclinado para as coisas do Espírito de Deus e não venhamos a fazer muitas vezes a vontade do nosso coração, o desejo do nosso coração, que seja contrário à vontade de Deus. Precisamos todos os dias, então, estar alimentando nosso espírito através da leitura da Palavra de Deus, através de frequentar uma igreja que prega a Bíblia, a Palavra de Deus, ouvindo a palavra, orando junto, adorando a Deus junto, através da oração, através de todos os dias estarmos meditando na palavra de Deus e vigiarmos se estamos praticando os ensinos de Jesus. Para praticar os ensinos de Jesus, precisamos estar vigiando todos os nossos dias, na nossa casa, se estamos cuidando no falar, no proferir palavras torpes, cuidando dos nossos olhos, para não ficar fixos em algo que pode nos desviar da vontade de Deus, cuidando de nossos pensamentos também, para que estejam alinhados com as coisas dos céus. Deus, Ele quer guiar toda a nossa vida, até os nossos pensamentos, porque está escrito na palavra de Deus: confia ao Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus pensamentos. E a pessoa que tem os pensamentos estabelecidos por Deus, ela vai viver uma vida mais feliz, porque ela vai deixar de se preocupar com as coisas dessa terra e ela vai se alegrar com as promessas de Deus, que duram para sempre. A pessoa lendo a Bíblia, meditando e procurando estar em comunhão com Deus, a fé vai crescendo. E quando a fé cresce, então nós teremos mais paz com Deus. Nós vamos se regozijar com as coisas que ainda a gente não viu. A fé é muito importante para nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que nossa fé cresça. Então precisamos cuidar de nossa fé. Pedir a Deus o crescimento e cuidar, lendo a Bíblia, meditando, orando, buscando a face do Senhor. Se a fé crescer, então nós vamos conseguir regozijar-nos com aquilo que nós não vimos ainda. Regozijar porque nosso nome está escrito no livro da vida, regozijar porque um dia temos o direito de morar naquela cidade maravilhosa que está escrito na palavra de Deus, regozijar porque um dia teremos corpo glorificado que não passará mais pela morte. Em diversos países muitas pessoas estão sofrendo perseguições rigorosas, das mais rigorosas que se pode imaginar, mas não negam o nome de Jesus, porque sabem que se nessa vida a pessoa for perseguida, lá nas bem-aventuranças está escrito: bem-aventurado aquele que for perseguido, aquele que sofrer pelo nome de Jesus. Então receberá um galardão maior ainda ali no céu. Nossa vida precisa estar pautada de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor Jesus é boa, é perfeita e agradável. E só nós seremos pessoas realmente felizes se estivermos enquadrados dentro da vontade de Deus. E o Espírito Santo que habita na vida da pessoa que recebeu e segue Jesus Cristo, ele vai nos auxiliar nas nossas fraquezas, ele vai auxiliar nas fraquezas, vai dar força que a pessoa precisa para vencer o pecado, vencer os próprios desejos da carne e estar em pé na presença de Deus
e estar buscando a presença de Deus. E buscar a presença de Deus é a coisa mais linda que pode ter. Porque ter comunhão com Deus é a coisa mais linda que você pode ter. A pessoa vai ter paz, mais paz nessa terra aqui, e quando partir para a eternidade vai ser cuidado por Deus. Qual pessoa humana, qual amigos poderia levar uma alma para o céu? É só Deus que pode levar, ou nomear um anjo para levar. Como aconteceu no caso da parábola do rico e do Lázaro, que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, aquele lugar de felicidade. Porque Deus cuida nessa vida e Ele cuida na vida futura. Quando uma pessoa que segue a Cristo passa para a eternidade, ela passa de uma vida aqui na terra para outra vida muito melhor. Então vale a pena seguir Jesus. Se você não recebeu Jesus, receba Jesus na sua vida. Se você está afastado, retorne para Jesus. Se você já é de Jesus, consagre mais. E Jesus, quando estava nessa terra, Ele curou muitos enfermos, fez muitos milagres. E nós vamos estar orando, unir nossa fé, nossa oração, pedindo a bênção de Deus, aquele que pode nos ajudar e nos abençoar. Se você tiver uma enfermidade física, coloca a sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, coloque sua mão sobre a cabeça. Jesus é o príncipe da paz. Abençoa, Senhor, esse prezado ouvinte que está sofrendo desta enfermidade. Não importa qual seja o mal, Senhor. Esteja removendo este mal, essa dor, esse mal-estar, essa dor na junta, dor na coluna, esse câncer, essa pedra nos rins, vesícula, problema de estômago, intestino ou de qualquer outro órgão do corpo, Senhor. Remova esse mal, traz a tua cura, traz a tua bênção. E essa pessoa que sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, Senhor, remova esses males, traz a tua paz, a tua bênção. No nome de Jesus, amém. E se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento, outras pessoas também sejam abençoadas e que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família. No nome de Jesus, amém.